Olá, amigos do Grilo Falante, sejam muito bem-vindos. Vamos conversar mais um pouquinho sobre literatura e particularmente hoje sobre um tema bastante provocativo. Eu quero conversar um pouquinho sobre o plágio. Olha, o tema é vasto, os exemplos são inumeráveis. Eu tive que fazer aqui uma pequena solução para caber dentro do nosso tempo aqui. Bom, então vamos ver se eu acertei a mão. Mas também aguardo que ao final vocês, nos seus comentários, me deem exemplos, tá? Amplie aí esse repertório, dê seu joinha também, né? Para que nosso canal cresça, agradecemos muitíssimo. Mas veja bem, eu comecei com uma reflexão aqui num sitezinho, pensando, olha, lá na Gênesis, no texto bíblico, dos textos mais antigos, né, da história da humanidade, né, bom, até certo ponto, mas diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu falei, pronto, intertextualidade, né? Lá vem Cristevá, lá na teoria, né, da intertextualidade lá nos anos 60 do século XX, conheço a obra dela, quem ainda não conhece, é fantástica, né, nos dá muito critério, muito parâmetro, né, para reconhecimento de certos efeitos intertextuais na composição literária mais contemporânea. Bem, mas a ideia é o seguinte, voltemos lá. Se criou a sua imagem e semelhança, bem, aí já sabemos que houve um modelo, né? E que, portanto, ele é uma cópia. Olha, Platão ia gostar muito disso. Lembra da imagem lá da cópia do mundo real, o mundo ideal, perfeito, e que nós somos aqui, né, cópia deste mundo, e aquilo que criamos também já é recriação em certo nível. Aí Aristóteles vem falar da mímese, nós estamos imitando, nós imitamos o universo, imitamos a nós mesmos. Isso é uma rede infindável, né? Algo assim fantástico. Bom, mas eu vou deixar essa discussão filosófica para os filósofos. Vamos voltar aqui ao plágio. Eu fico pensando, você já pesquisou o que significa plágio? Eu pesquisei e eu vou trazer aqui uma contribuição para vocês de uma obra que eu vou mostrar já, maravilhosa. O autor nos diz assim, embora existisse há muito tempo, a palavra plágio, pelo menos em seu sentido moderno, aparece em francês tardiamente. O adjetivo em 1584, o substantivo em 1679 e o verbo em 1801. Bem recente, né? Cá entre nós. O combate que travam o escritor e o plagiário no homem de letras e que se manifesta brutalmente na consciência do autor moderno já atormentava os antigos. Não vemos São Jerônimo estigmatizar os plagiários e obstinar-se a confundi-los, traduzindo os autores que pilhava e permitindo assim confrontar fonte e cópia, enquanto admite para si mesmo: preferia aparecer como tradutor da obra de outrem a me vestir pequena gralha feia de brilhantes cores emprestadas. E assim ele continua. Olha, eu estou aqui com uma obra maravilhosa, esgotada, da editora Unicamp e de um psicanalista e escritor francês, Michel Schneider. Essa obra foi publicada na França em 85 e recebemos essa tradução aqui em 1990. Ela está aqui, ó. Ladrões de Palavras, um colosso de obra, um compêndio que todo estudioso deveria ter em mãos. Mas tem PDF aí nos sites, não é? Embora o livro físico, a não ser com muita sorte, é um sebo, mas está realmente esgotado. Schneider vai fazer um trabalho maravilhoso aqui, vai dividir a obra aqui em partes e vai fazendo todo um progresso, não é, da evolução dessa concepção do plágio. E nessa evolução ele fala algo também que eu achei fantástico, quando ele diz assim, marquei aqui, deixa eu pegar, achei. Ele nos dá exemplos, ele fala assim, olha, ninguém está livre disso. Fala assim, só um escritor X plagiou Y, porque Y é um escritor grande, o outro seria um escritor menor. Aí ele nos dá aqui um trechinho de Pascal, filósofo, diz assim, ó, o maior filósofo do mundo, sobre uma prancha mais larga que o necessário, se tem um precipício embaixo de si, ainda que a razão convença de sua segurança, prevalecerá a imaginação.
muitos não saberiam sustentar o pensamento sem palidecer e suar. Isso aqui Pascal colocou nos seus escritos, porém, olha só, dizem alguns estudiosos que ele retirou isso de Montaigne. Olha só o que diz Montaigne. Aloje-se um filósofo em uma gaiola de finos arames, em malha larga e suspensa, no alto das torres da Notre-Dame de Paris. Ele verá, com evidência da razão, que é impossível que caia de lá. E se não conseguisse impedir que, à vista daquela altura extrema, se não está acostumado ao ofício de telhador, o apavore e o paralise. Que se lance uma viga entre as duas torres, de uma largura tal que nos baste para passear sobre ela. Não há sabedoria filosófica de tão grande firmeza que nos dê coragem de percorrê-la como se ela estivesse no chão. Então, o que o Michel Schneider coloca aí? Veja só, dois grandes pensadores, dois grandes filósofos, né? E, no entanto, parece que um parafraseou o dizer do outro. Quem está livre disso? Ora, pensa bem, a questão, eu falei em alguns encontros anteriores sobre a questão do direito autoral, principalmente na Europa, que começou a ser trabalhada com muita ênfase, né, por Turgenev, principalmente, capitaneou esse movimento, e depois muitos outros, né, grandes escritores, músicos, autores, né, de peças de ópera, começaram a firmar posição em termos de ganhos, né? Primeiro que haja o direito autoral, haja o reconhecimento da autoria, da assinatura e, naturalmente, vinculado a isso, um ganho, porque é um trabalho intelectual, naturalmente, mais do que justo, ninguém discute isso, eu não discuto. Bom, mas a questão é a seguinte, isso é uma questão da modernidade, né? Da modernidade, porque até certo período, basta que pensemos, por exemplo, hoje que tem a Comissão Rembrandt, são especialistas, homens de um cabedal cultural fantástico, que estudaram toda a obra de Rembrandt, o material que usava, o tipo de tecido, o tipo de tinta, de que região que foi, como é que foi a pincelada. Ai, nossa, são tantas as questões. Para confirmar se uma obra é uma cópia ou se é de autoria do mestre. Não é? Porque não havia esse hábito, né, da assinatura. Isso é uma invenção realmente, principalmente da burguesia. Né? Então hoje nos deparamos com essas dificuldades. À época pode ser que alguém olhasse e falasse assim, não, isso é o Rembrandt. Né? Hoje há mais dificuldades. Né? Eu assisti a um filme há um período, eu não me lembro o nome do filme, mas que foi realmente um rapaz que era um excelente pintor, mas não conseguia sucesso. Ele foi contratado para fazer, forjar um quadro com a hipótese de ser um quadro de Rembrandt. E ele ganha muito dinheiro para isso. Só que quando ele faz, ele começa a ter uma série de questões, inclusive dramas, né, conscienciais, e aí, por fim, ele admite publicamente que foi ele que pintou aquele quadro. Mas a comissão Rembrandt, né, lá no caso fictícia, né, já havia testado que o quadro era de Rembrandt. Então o juiz falou assim, olha, só tem um jeito. Colocou o sujeito lá em frente àquele palanque, jurados, juízes, pessoas assistindo, falou assim, reproduz o quadro, prove que esse quadro é seu, tal qual está, use aí do material que você quiser e tal, dispôs tudo para ele. Sabe o que aconteceu na hora? Ele não conseguiu fazer da mesma forma como ele fez o primeiro. E aí, por fim, ele julgou os pincéis e falou, olha, acreditem, se quiserem, né, eu digo, atesto o quadro, fui eu que pintei, embora eu não consiga reproduzir. E aí ele disse uma frase que eu achei fantástica, ele falou assim, olha, essa frase eu não esqueci, só Rembrandt pinta como Rembrandt. E aí podemos atribuir essa autoria, né? Só Drummond escreve como Drummond, só Proust escreve como Proust, né? E assim vai, só Cervantes escreve como Cervantes. Né? Eu fico pensando, mas independente da questão do plágio, veja bem, só do plágio, a imitação, ainda assim, penso eu, que é algo muito válido. Né? Nós vivemos num período agora que nós entendemos como pós-modernidade, que é uma releitura, uma ressignificação das obras do passado. Né? A originalidade não está sendo um critério mais tão absoluto, porque tantas obras foram escritas, tantas obras foram criadas dos gêneros aí de arte, que tornou-se difícil dizer que algo é extremamente original. Eu falei de Silviano de Santiago aqui,
escrevendo, né, um livro de memórias sobre Machado, e aí eu ainda comentei que é algo muito interessante, que o Silviano fez um pastiche, que é a imitação de um estilo, né, de um autor, quando ele escreveu um suposto diário de Graciliano Ramos, durante alguns meses depois que ele saiu da prisão. Agora, imitar um estilo, olha, é suado, requer muito estudo e um conhecimento, né, da linguagem, da estética do autor, uma coisa fantástica. Como não valorizar uma obra como essa? Né? Até porque ela se torna suplementar. Aquilo que ele não escreveu, nós gostaríamos que ele tivesse escrito. Né? Então, nesse caso, temos aí um bom exemplo. E eu tenho aqui agora um exemplo muito interessante, que é um clássico, é uma obra fenomenal, do João Adolfo Hansen, professor Hansen, né? A Sátira e o Engenho. Esse aqui é da editora Unicamp, editorial da editora Unicamp. E ele faz um estudo aqui, que para mim é um estudo quase que definitivo. Eu nunca vou falar assim, né, definitivo, mas a meu ver é maravilhoso. Eu já reli essa obra, eu já estudei essa obra algumas vezes, e eu me lembrei de algumas considerações que ele faz também, quando houve uma comissão, se não me engano, nos anos 60 do século XX, lá em Portugal, para definir, e também, né, com apoio aqui, né, de estudiosos brasileiros, estudiosos da literatura gregoriana, quais poemas seriam de autoria de Gregório? Porque havia uma questão, olha, esses são de Gregório de Matos, esse é de algumas pessoas que assinaram Gregório, mas não são dele, esses podem ser, mas ainda falta estudo pormenorizado. E aí, os que nós conhecemos aí nessas coletâneas, essas antologias, são os que foram avalizados ali naquele momento. Mas aí vem uma outra questão. O próprio Gregório de Matos, de uma forma deliberada, ele, vou falar cópia, tá? Ele copiou poemas de Côngrego, de Quevedo, não é? Fez alguns pequenos ajustes, uma imagem, um nome, não é? Mas um soneto tal qual dos mestres lá da poesia barroca espanhola. Isso na época dele era plágio? Não, essa que é a questão. Quando um poeta já conhecido, né, e conhecedor da poética, como ele era, né, um homem cultíssimo, quando ele fazia isso, ele estava homenageando o mestre. Era deliberado. Isso era meio convencionado à época, tanto que o professor diz assim, olha, linguagem é consciência prática, e pelo critério, consciência prática, olha só, e pelo critério pragmático desse trabalho, os poemas são propostos simultaneamente como o material e o produto de uma intervenção presente, esta, que neles sedimenta um efeito particular de sentido, deslocando outras sedimentações particulares. Né? Aí ele vai falar um pouquinho mais agora dessa seleção com esses critérios que foram feitos, e vai falar dessa questão da originalidade, quando se critica que ele não tenha sido tão original assim. Ele fala, olha, pressupondo a concepção romântica do poético como expressão e, portanto, prescrevendo o conhecimento do vivido do autor, o critério da originalidade, autoria, novidade estética, variantes como plágio, revela-se anacrônico, no caso, quando se considera o estilo. A poesia engenhosa do século XVII é um estilo, no sentido forte do termo, linguagem estereotipada de lugares comuns, retórico, poéticos, anônimos e coletivizados como elementos do todo social, objetivos repartidos em gêneros e subestilos. Evite-se o estereótipo, estereotipada. Significa aqui nem mais nem menos, fortemente regrada por prescrições de produção e de recepção, não pejorativo do desgaste do uso de redundância. Quando se fala, não é inventiva, entre aspas, né? No sentido rotineiro da expressão esteticamente desviante. Fala, mas engenhosa, aguda, e assim, ele faz aqui uma defesa do Gregório, não nem necessariamente só do Gregório, mas ele traz à tona o que era uma questão comum à época, uma apropriação, né, de alguns topos, de alguma retórica, de algumas imagens. Fala, isso era comum. Alguém criava e outros tinham o direito de reutilizá-los. É algo mais ou menos assim. Eu vou pular um pouquinho aqui. Vou voltar aqui ao nosso querido Machado. Estou redundante, né? Ultimamente falando bastante do Machado.
Eu amo Machado. Vocês já leram uma obra chamada Madame Bovary, não é? Flaubert. Agradece. Muito bem. Flaubert foi um dos que trabalhou bastante também por essa questão dos direitos autorais lá no século XIX. Mas a questão é a seguinte, em Madame Bovary, é um momento em que ela vai numa carruagem, né, num encontro trocando cartas lá com o seu jovem amante, ela vai encontrá-lo e dar uma volta numa carruagem, e lá eles têm um encontro amoroso. É uma cena muito forte, muito assim, contundente, Madame Bovary, tanto que valeu a Flaubert, né, entre outras, ser censurada, a obra ser recolhida, proibida na época, tentava, né, contra a moral, os bons costumes, proibir. Mas aí Machado de Assis leu Flaubert, claro, né? E ele recria essa cena aqui de uma forma parodiando, vou usar o termo paródia mesmo, de Flaubert, quando o nosso querido Rubião, já, né, no processo de delírio, completamente cego de paixão por Sofia, julgando que ela também nutria o mesmo sentimento por ele. Um dia ela saindo da igreja, ele estaciona o coupé, a carruagem dele fechada, luxuosa, em frente à igreja, e chama Sofia, como se fosse dar uma carona, né? E quando ela entra dentro da carruagem, ele se atira sobre ela, né? Ele faz declaração explícita, ele tenta tocá-la e ela arredia, e ela pedindo para parar a carruagem, para sair, e ele continua insistindo até que ele declara a ela que ele, quando ela fala, por exemplo, mas senhor Rubião, ele fala, não, me chama de Luiz Bonaparte, o sobrinho. Ele se vê como imperador, ele deixou as suas suíças, o cavanhaque crescer, e fez um corte no cabelo, mudou sua vista, sua roupa, para que ele fosse visto, não é, como Luiz Napoleão. Intimamente com a sua amada Sofia, ele pede que o chame de Luiz. E ela toda apavorada, e a carruagem rodando as ruas, né, no suposto encontro amoroso ali, as secretas, e está aqui, está no capítulo. Nossa, esse capítulo é imenso. Na verdade, são mais de um capítulo, tá? A cena vai se estendendo, e eu estou aqui no 50, mais ele, 50, 70. CL3, gente. Depois CL50, CL2, tá? E começa. Bom, é por aqui. Eu não vou ler aqui a passagem, porque realmente são alguns capítulos, são 3 ou 4 capítulos curtos, né? O estilo do Machado, mas se prolonga. Mas a cena é essa. Ou seja, Machado recria a cena de Madame Bovary, né? Faz uma homenagem a Flaubert. E quantos outros autores, filósofos, outros escritores, né? Que ele não vai trazer para a sua literatura naquela leitura enciclopédica de Machado, não é? Ele instrumentaliza tantos dizeres, tantas cenas, tantos princípios, né, de autores alheios dentro da sua obra, não é? Eis a questão. E para dar mais uma engrenada aqui, eu ando ultimamente assim, muito mineiro, não sei se vocês já perceberam. Eu vou falar dos autores de outras terras agora, tá? A partir de agora. Me aguardem. Mas aqui nós temos o nosso querido, né, Drummond, e a nossa querida, o meu livro voltou, eu falei no outro vídeo que ele estava emprestado, ele voltou, Poesia Reunida de Adélia, e eu vou dizer para vocês, tem até dedicatório, isso aqui é uma preciosidade, ainda bem que voltou. Mas a questão é a seguinte, a Adélia, quando ela abre aqui este livro, eu comentei com vocês que ela foi descoberta, né, por Afonso Romão de Santana na época, e ele adorou, inclusive, porque ela recriou alguns poemas de Drummond aqui, né? Tem um eco drummondiano maravilhoso aqui na poesia dela, e ela abre aqui a obra justamente fazendo uma paródia de um texto muito conhecido de Drummond, que é o poema de Sete Faces. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai Carlos ser gosto na vida. Todo mundo lembra dessa quadrinha, né? Da primeira, que são 7, né? Esta é a primeira. O anjo torto, né? E diz para ele ser gauche, esquerdo, né? Sofrido, do lado esquerdo, né? Tem o anjo da luz aqui, Lúcifer no lado esquerdo, aquela velha história, né? Aquele arquétipo ali cristão também. E a Adélia, lendo este poema, ela recriou numa voz feminina, né, moderna, estilo Adélia, né, uma coisa, ela diz assim, olha,
com licença poética. Ela já disse, dá o título, né? Com aquela intervenção que julgamos no direito de fazê-lo, né? É só pedir licença, ser educado, com licença, né? Poética, eu vou imitar sua poesia, eu vou fazer aqui um plágio aqui, é mais ou menos isso. Ela diz assim, ó, quando eu nasci, um anjo espelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feio que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Você fala, puxa vida, que diálogo lindo, eu creio que vocês já conhecem, né? Esse texto dela, esses comentários sobre essa intervenção dela, a poética de Drummond, né? Que abre, né, o primeiro livro lá de Drummond, e agora abre aqui o primeiro livro de Adélia, e esse diálogo, né? O homem, aquele ser encolhido, triste, observador, melancólico, né? Como uma sina, algo fatídico ali para o Carlos, né? Vai ser gauche, né? Agora, a Adélia é uma mulher e ela ergue, né, a voz, se enche de coragem, ela fala de uma tradição, né, de uma genealogia, da sua alegria de ver o mundo, da vontade de carregar bandeira. Aí você fala, acabou? Não. De onde foi que Carlos tirou essa ideia? Se Carlos parou de Adélia, Adélia também tem sua fonte. Não é? Texto bíblico de novo. Está lá Maria Santíssima, chega o anjo Gabriel e fala, ave cheia de graça, o Senhor é convosco, e ele anuncia que vai ter um filho e que ele seria conhecido pelo nome, que daria a ele o nome de Jesus, ou seja, o destino daquela mulher é um destino glorioso, né? É um ser divino. Muito bem, então veja só, a Adélia então, coaduna, se baseia, parafraseia no texto bíblico, e Drummond, por sua vez, parodia. Mas a Adélia vem depois de Drummond em parodia, Drummond retomando a tradição anterior. Puxa vida, como é que a gente fala que plágio é uma coisa ruim? Eu acho plágio uma coisa maravilhosa, maravilhosa, não é? Aliás, o nosso teórico aqui, maravilhoso, né? O Michel Schneider, ele tem um momento aqui que ele fala algo que eu acho assim, eu achei fantástico. Na hora que ele encerra um capítulo falando sobre a linguagem, ele fala que nenhuma palavra nos pertence, a linguagem não nos pertence, a língua não nos pertence. Mas quando ela é coletiva, é cultural, tem um histórico, tem tudo isso. Mas quando se trata do texto literário, você se apropria da linguagem e durante aquele exercício do literário, você é autor, você tem a propriedade. Mesmo que você esteja inspirado por uma ideia, por uma passagem anterior qualquer, ainda assim, naquele momento, é você quem escreve e reescreve. Eu vou só para dar uma finalizada, eu acho que essa conversa iria longe, não é, amigos? Por isso que eu conto aí com as contribuições de vocês. Ele coloca aqui na introdução a insônia de escrever, achei esse título maravilhoso, o texto dele é muito bonito. Ele fala assim, olha, ao clair de lune, e aí ele fala, a noite em branco. Um homem adormecido se pergunta confusamente, o que acontece de tão difícil quando eu volto a mim, como diz tão bem a língua? Qual é esse intervalo onde afundo entre vigília e sono, entre eu e mim, correndo o risco de não voltar? Entre um dia que não acaba de acabar e um livro retomado numa hora que não é nunca uma boa hora. Aquela em que se devem fechar os livros, pousá-los sobre a mesa de cabeceira e mergulhar na procura do livro que se traz consigo. Sono, morte, amor, são essas as coisas que se desatam numa cama? E aí ele comenta, na certa,
você reconheceu este homem e adivinhou na evocação a sombra de um plágio, o do começo de Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, onde o narrador, tendo ido deitar cedo, revira-se sobre si mesmo, logo arrancado das certezas do torpor, perturbado pela insoniosa questão: quem sou? Fazendo de suas noites perdidas a própria matéria de sua escritura e tentando, através do si mesmo perdido, a procura de uma identidade de escritor. Então eu creio que é isso, essa procura da identidade, todos os escritores estão à procura. E se em algum momento também, né, esse grande escritor, essa grande escritora, esse grande poeta, essa grande poeta, né, tem uma leitura de obras do passado, e às vezes caem até no inconsciente, algumas pessoas falam, né, que tem um drama de pensar, eu escrevi, mas parece que eu já li isso em algum lugar. Mas naquele momento, essa é a questão que Schneider traz, né? Está lá no repositório do inconsciente. Naquele momento, quem maneja a linguagem é você. Né? Não é uma cópia literal, é o plágio em outra instância, né? Do psiquismo humano mesmo que nós estamos tratando. Então, qual é a grande questão, qual é o grande imbróglio disso tudo? Eu, particularmente, eu não vejo, sinceramente. Eu penso que toda recriação é válida, porque é uma leitura, possivelmente um texto anterior que deixou suas lacunas, né? É uma atualização, eu falei sobre isso inclusive no vídeo anterior, de alguns poemas que foram criados, recriados, recontextualizados com a tradição bíblica, né? Mas trazem novas interpretações, novas visões. Isso é que nós podemos conceber agora, então, como originalidade, não é? E por que não? Não é? Essa ideia, eu me lembro bem de ter lido numa entrevista de Mia Couto, que, nossa, tenho certeza que vocês já leram Mia Couto, não é? Se não, leiam. E ele dizendo de forma bastante clara, tranquila, absolutamente aquela leveza que ele é própria, numa entrevista a partir de um último lançamento dele, ele dizendo assim, olha, eu não seria escritor se não tivesse lido Guimarães Rosa, né? E ele faz um trabalho com a linguagem, inclusive de recriação, com aquela poética maravilhosa, né? Que ele atesta que é por influência de Guimarães Rosa. Deixou de ser o autor que é, deixou de nos trazer obras fantásticas que nos fazem pensar, rever o mundo, não é? Ter mais esperança aí com a própria arte. Não. Não é? Então, amigos, é nesse sentido a conversa um pouquinho breve, mas só para fazer um gancho, inclusive, com o vídeo anterior, da semana anterior, sobre essas recriações, que eu acho que estava faltando aí uma discussão sobre isso. E eu conto com as suas contribuições aí, com os seus comentários, dá uma chaminha também, indica para os amigos, tá bom? Mas nós voltamos em breve, vamos conversar mais sobre muitas questões legais. No próximo encontro, eu vou falar de outro autor que não seja de Minas Gerais, prometo. Enquanto isso, um abraço, um café e um pão de queijo. Até breve, amigos literatos. Fica com o abraço do Grivald.